Eu quero agradecer de coração o município, agradecer a Escola de Governo, agradecer toda a rede de proteção pelo convite. E é uma discussão que se faz extremamente necessária, né? A gente possa discutir o capacitismo, mas eu gostaria antes de situar como que eu chego nessa perspectiva de discutir a pessoa com deficiência, como que eu chego nessa pesquisa. E eu vou contar um pouco da minha trajetória. Fui trabalhador, agente comunitário de saúde, passei por setores de trabalho enquanto eu fazia o curso de serviço social na Unespar. E aos 30 anos de idade, eu sempre soube que eu era filho adotivo. E aos 30 anos de idade, eu descobri a minha família biológica. Fui conhecer minha mãe. E minha mãe era uma pessoa com deficiência intelectual, estudante da PAI. E a minha família adotiva não havia me contado essa situação. A partir daí, eu busquei entender sobre a questão da pessoa com deficiência e, como eu estava desempregado na época, eu me propus a uma vaga de emprego na PAI, de Mauá da Serra. E a diretora me aceitou. Eu estava terminando o mestrado em serviço social na UEL e me acolheu enquanto profissional. A partir dessa história minha da adoção, sai o livro que é a entrega do filho à adoção, que é a minha dissertação de mestrado. Foi na Universidade Estadual de Londrina, que foi orientado pela professora Sandra. E a partir disso eu venho também me dedicando a pesquisar sobre a pessoa com deficiência. Então, podemos discutir como superar o capacitismo no setor público. Quais os desafios que nós temos para um exercício da nossa profissão, um exercício ético e profissional? Novamente, eu coloco que eu irei realizar minha fala em 4 pontos, para nós situarmos a questão da palestra. Primeiramente, eu vou conceituar o capacitismo junto a vocês. Nós vamos fazer esses conceitos juntos, né? Porque, como Paulo Freire coloca, nós aprendemos em comunhão, né? Nós aprendemos uns com os outros. Eu venho aqui para ensinar, mas eu também vou levar muito do que vocês trouxeram, da acolhida que vocês deixaram, de todo, o calor e as energias que foram trocadas entre a gente. Então, o segundo ponto, ele vai falar sobre a importância das APAES. A importância das APAES para a luta anticapacitista, que é o tema do meu novo livro. E o terceiro ponto, nós iremos tratar da questão da intersetorialidade, que é uma questão que eu venho trabalhando também, a importância da rede de proteção, da constituição dessa rede de proteção. E que eu pude também visualizar na articulação entre vocês também têm uma troca bem articulada entre os setores, era visível. Eu estou de fora, eu tenho um olhar que é de fora, que é exterior, mas tinha uma cumplicidade entre cada um que estava aqui. Foi muito interessante. O quarto ponto são as mediações que nós podemos fazer enquanto profissionais, para que a gente possa criar estratégias de ações junto com as pessoas com deficiência, para fortalecer a superação do capacitismo. E a partir disso, do quarto ponto, nós vamos trazer algumas falas de algumas pessoas com deficiência que foram colhidas, no qual elas relatam as dificuldades que elas enfrentam nos setores públicos.
né? Então, assim, para visualizar mesmo o que as pessoas com deficiência sentem e o que elas precisam, né? Situei um pouco da minha trajetória, né, para colocar eu também enquanto filho de pessoa com deficiência, né? Porque o filho de pessoa com deficiência, uma mulher com deficiência, ela também vai sofrer uma moralidade da sociedade, e essa criança também muitas vezes é colocada um estigma nessa criança, como se ela não pudesse passar, né, do limite do que a sociedade torna como padrão de normalidade vigente. Então, eu vou apresentar alguns conceitos, né? Todos vocês já sabem, né, que é a questão das pessoas com deficiência, são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, a partir da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, nós vamos interpretar que a maioria dos estudos estão dizendo que a principal barreira que as pessoas com deficiência enfrentam são as atitudinais, né, que são os estereótipos, os estigmas que são colocados sobre a pessoa com deficiência a partir de um padrão de normalidade vigente que está presente no contexto da sociedade capitalista. Então, o capacitismo, Anaí Guedes de Mello é uma antropóloga lésbica e surda que conceitua o capacitismo. Anaí, ela é de Santa Catarina, da UFSC, e ela importa, né, o termo para o Brasil. Ela traz o termo dos Estados Unidos, da Inglaterra, né, que já circulava essa discussão, e ela traz na dissertação de mestrado, e ela publica esse artigo com o orientador dela, que é o Adriano Neuenberg. Então, a Anaí, ela coloca muito na perspectiva de gênero, né? Ela é uma antropóloga lésbica, e ela coloca as intersecções que se dão no contexto da deficiência, ou seja, né, quais os atributos físicos, a corporalidade, né, que essa pessoa com deficiência tem a partir dos atributos, da corporalidade, dos impactos que ela sofre, né, isso intersecciona e tem um impacto maior a partir das características físicas de cada um. Ou seja, se for uma pessoa com deficiência negra, lésbica, por exemplo, vai ter um impacto maior, que vai ter uma interseccionalidade, né? É o impacto maior do preconceito que a gente chama interseccional. Então, ela coloca um comportamento preconceituoso que hierarquiza as pessoas em função da adequação de seus corpos, e um ideal de perfeição, né? O ideal do corpo perfeito, né? A sociedade tem, né, cria, né, um padrão ideal de normalidade para as pessoas, né, para que elas tenham esse padrão vigente, um corpo perfeito, né, uma cor perfeita, né? A sociedade produz, né, essa direção. Vocês podem, gente, perguntar, tá, durante a fala, tá? Eu começo assim meio preso, depois eu vou me soltando também, tá bom? Mas é assim. Então, trata-se de uma categoria que define a forma como pessoas com deficiência são tratadas. O que a Anaí vai colocar? Que as pessoas com deficiência muitas vezes não são vistas, que elas possuem o desejo de amar, elas possuem o desejo de se relacionar físico, sexualmente, né, amorosamente, né? A gente acaba muitas vezes, né, algumas instituições acabam muitas vezes, o Estado acaba muitas vezes moralizando esses aspectos, né? Então, eu como
assistente social, por exemplo, eu tenho que tomar cuidado o tempo todo para que eu não moralize a família na hora do atendimento, né? Para que eu possa entender o lugar daquela mulher com deficiência que vem até mim para o atendimento, daquela família com deficiência que vem até mim. E eu tenho que entender e me sensibilizar com a questão, para que eu possa acolher aquela demanda e possa respeitar e, sobretudo, intervir de uma forma ética e humana que possa melhorar a qualidade de vida das pessoas. A questão do capacitismo, ela passa também por essas discriminações interseccionais. E a Anaí, ela vai situar o sexismo, o racismo e a homofobia, né, que se interseccionam com o preconceito contra a pessoa com deficiência. Isso torna tudo mais complexo, né? E são preconceitos que passam pela vida das pessoas e as pessoas são causados traumas que são muitas vezes difíceis de superar. Como, por exemplo, um trauma causado pelo racismo, né? A criança que sofre racismo durante toda a sua infância. A pessoa com deficiência, Butler é um pesquisador que vai dizer que existem preconceitos que são mais acentuados. E ele vai colocar o capacitismo, vai colocar o racismo em primeiro lugar, o capacitismo junto e a questão do etarismo, né? Esses preconceitos, eles são dos mais acentuados na sociedade, que faz com que a pessoa tenha impactos. Isso vai causar sofrimento, vai causar o processo de saúde mental da pessoa vai ficar complicado, vai ficar deteriorado, né? Vai causar uma complexidade de fatores que faz com que a pessoa possa ir perdendo perspectivas, perdendo expectativas. E nós, enquanto profissionais, nós temos que buscar fortalecer essas pessoas. São situações que são vinculadas ao capacitismo, ao preconceito das pessoas. E as pessoas muitas vezes naturalizam algumas questões. Infelizmente está presente também no contexto dessa sociedade capitalista que a gente tem, né, que apresenta também um individualismo exacerbado, né, e muitas vezes não consegue ter empatia com o outro, não consegue se colocar no lugar do outro, né? Então fazem parte, todas essas situações que você citou, fazem parte do capacitismo, né? Então a gente tem que compreender a realidade, ter empatia, entender o lugar do outro, favorecer, né? Isso vai favorecer a elaboração, né, de estratégias conjuntas para que a gente possa tentar superar o capacitismo, né? O capacitismo, ele sempre esteve presente no contexto da sociedade, né? Durante toda a história da pessoa com deficiência, né? A gente vai caminhar pela história da pessoa com deficiência, né? Quando as crianças eram jogadas no penhasco, né? Então, todo o conceito histórico, ele traz o capacitismo, e o capacitismo é um termo que ele veio agora, né, para denominar o preconceito contra a pessoa com deficiência, porque a Anaí Guedes de Mello, ela vai falar a questão do léxico, né? Não tinha uma palavra para poder situar esse preconceito, né? E ela traz daí o capacitismo. Não sei se eu consegui te responder, meu querido. Então podemos também falar um pouco da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, sendo que o tema Deficiência Não Define, Oportunidade Transforma, Inclua Nossa Voz, ele também faz articulação, né, com o anticapacitismo. O anticapacitismo ser contra o capacitismo. Essa semana ela se dá, né, do dia 21 ao dia 28 de agosto de 2025, e ela é um marco legal, né, para nós que somos da entidade APAI, né? Eu atuo nas APAIs
enquanto assistente social há cerca de 10 anos. E é ali que eu fui construindo toda a minha trajetória, minha carreira profissional. Eu passei pelo CRAS, fiquei 6 anos no CRAS, em concurso público, em São João do Ivaí. E quando eu me encontrei na carreira, foi nas APAES. E é importante ressaltar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, porque ela busca aproximar, né, as pessoas dos temas voltados em relação à pessoa com deficiência, em relação ao capacitismo, né, as atividades que são feitas nas APAES com as crianças, com os adolescentes, com os jovens e adultos que estão matriculados, né, não só durante a semana, porque são feitas essas atividades durante todo o ano, né, só que nessa semana, né, tende-se a divulgar, né, nós temos um estudante na nossa APAE lá de Mauá que está participando das Olimpíadas, ele está em Foz do Iguaçu, né? Então, assim, é uma semana também que eu vejo que está direcionada à motivação também, né? A motivação possibilidades e estratégias de intervenção que possam fortalecer a pessoa com deficiência e a família das pessoas com deficiência, né, e possam tentar fazer com que nós superamos o capacitismo. Então, eu vejo muito isso pela via da educação. A educação é uma via que pode, articulada com as outras políticas públicas, possibilitar para que nós possamos tentar superar essa questão do preconceito contra a pessoa com deficiência. É importante de ressaltar que o município de vocês, quando vocês falaram, as entidades articuladas, estão trabalhando também nessa direção da superação desses preconceitos. Lógico que as pessoas com deficiência sabem da realidade delas mais do que todos nós. Não tem como eu sou um filho de pessoa com deficiência, um filho biológico de pessoa com deficiência, mas não sou uma pessoa com deficiência. Só ele sabe os impactos do capacitismo que fazem presente no corpo, que fazem presente nas marcas que esse preconceito vai, muitas vezes, dilacerando, né, a pessoa, vai matando, né, aos poucos, né, a integridade do ser humano, a dignidade do ser humano, né, e não deixa se construir o processo de cidadania. Então a PAI, ela convidou a sociedade a refletir e agir sobre quem tem decidido o que as pessoas com deficiência podem ou não podem fazer. A questão da autonomia da pessoa com deficiência, né? Ela tem o direito de ser um ser autônomo, ela tem o direito de se expressar, a liberdade, né? As possibilidades de construção de políticas públicas que possam fortalecer essas pessoas. E são políticas públicas que muitas vezes são fáceis de se construir. Muitas pessoas com deficiência relatam, tem uma dissertação de mestrado que é feita por um autor que se chama Ramos, é da administração pública do Rio de Janeiro, essa dissertação de mestrado, e fala sobre o capacitismo. É um estudo inovador no sentido de que ele investigou o que as pessoas com deficiência sentiam no mercado de trabalho em relação ao capacitismo. Aí ele faz entrevista com essas pessoas com deficiência e elas vão declarando durante as entrevistas que algumas questões não exigiriam tanto investimento, como por exemplo, se uma pessoa está no setor de recursos humanos, né? Nós havíamos comentado, eu havia comentado com os colegas, né, que eu circulei aqui durante o café, ela está no setor de recursos humanos, ela tem uma predisposição, uma habilidade para mexer melhor
melhor com a burocracia, né? É importante, né, valorizar essas habilidades, né? Valorizar essas possibilidades que a pessoa tem, né, a partir dos requisitos, das habilidades que ela demonstra no mercado de trabalho. É importante valorizar esses aspectos, né, positivos, para que a gente possa fortalecer. E eles vão fazendo outras indagações durante essa dissertação de mestrado sobre o serviço público e como que as pessoas com deficiência veem a questão do capacitismo, como que elas veem a questão nas instituições de saúde, né? E eu vou trazer um pouco dos dados dessa dissertação no fim da palestra, que eu trago as falas aí para vocês. Acho que é interessante, porque o pessoal está tendo dúvidas aqui em relação a essa questão, e é o tema, exatamente, que eu acabei articulando com a educação, né, por causa das APAES, né, a importância que as APAES têm para o serviço público, para a construção das políticas sociais, né? As APAES, elas atuam, né, enquanto uma instituição de renome internacional, né, que protege as pessoas com deficiência, né, que garante a proteção social, hoje na perspectiva da assistência social, né, que está vinculado à certificação brasileira de entidades de assistência social, então se constitui nessa perspectiva. Então vamos falar da superação do capacitismo e os desafios para a construção da intersetorialidade na rede de proteção. E como que a gente pode fortalecer um atendimento humanizado, voltado para as pessoas com deficiência. Então, sempre uso a Potiara Pereira, que é uma autora do serviço social, para entender a intersetorialidade. Potiara Amazonenda Pereira, ela coloca que a intersetorialidade, ela é a articulação das políticas públicas, né, e a constituição também dessa rede de proteção, né, para fortalecer o atendimento à família e ao usuário, pessoa com deficiência. Usuários atendidos, fortalecer o sistema de garantia de direitos nas políticas setoriais, tendo em vista que para decifrarmos a realidade social que está na dinâmica social das famílias, temos que entender suas histórias de vida. Então, é importante, no atendimento voltado às pessoas com deficiência, entender as histórias de vida dessas pessoas. Eu, enquanto assistente social, essa pessoa vai chegar em mim, eu tenho que ter a sensibilidade de ouvir ela, de interpretar a história de vida. E a história de vida era uma técnica, né, muito presente no serviço social, né? Ela sempre esteve presente na atuação do serviço social. Outros profissionais também trabalham com a técnica da história de vida, mas nós somos profissionais, né, serviço social, que fortalece os atendimentos, porque temos essa habilidade de interpretar a história de vida, de ouvir e de agir com empatia em relação às queixas, em relação às demandas que as pessoas com deficiência vão nos trazendo, né? Então, é importante ressaltar também a importância desses profissionais nos setores públicos, né, para que possam ouvir, para que possam acolher. Uma coisa que é importante, que vocês estão fazendo desse evento, um evento de discussão, não só de palestra, de ficar me ouvindo. Vocês estão trazendo as demandas de vocês também para que o poder público possa ouvir, né? E isso, o poder público também está investindo nesse sentido, de ter chamado vocês até aqui, né, de ter referendado o evento e estar se preocupando com a questão
do capacitismo, né? São poucos os lugares que buscam refletir um tema atual, né? Um tema tal como o capacitismo. Na pergunta dela, que é sobre o benefício, aqui no livro a gente discute, é uma discussão mais teórica, né? Mas a gente discute a partir da racionalização economicista, que é um processo que se dá no capitalismo e que o professor Evaristo Coleman, da UEL, discute junto com a Fernanda Prado, que é uma assistente social do INSS, né? E eles discutem como que esses benefícios eles vão sendo negados às pessoas, né, por essa estrutura do sistema capitalista, que é desumana, que é desigual, né? E a mãe coloca, né, muitas vezes as necessidades do filho, o filho coloca, a pessoa com deficiência coloca, e as pessoas vão naturalizando isso a partir do critério de renda, um critério de renda que está estabelecido ali. Então eu acho que para isso também a gente tem que se unir, né, e buscar propostas coletivas, né, e isso a gente vai fortalecendo as conferências, né, das pessoas com deficiência, nas conferências de assistência social, para que a gente possa tentar mudar. E esse processo de racionalização economicista, ele acaba interferindo em todo esse processo que você falou, né? Porque é a tendência neoliberal das políticas sociais. Então a racionalização economicista, ela vem também para esse critério de renda, para a operação pente fino, né? E eu também entro com vários processos, faço mediação de processos de DPC junto às famílias. Falando um pouco da minha experiência, eu estou conseguindo aprovar, né, junto à família, né, a família, né, que se direciona aos atendimentos, que vai à luta, né, com seus filhos, poucos benefícios atualmente, de acordo com essas atualizações de leis que vieram a partir do critério de racionalização economicista. O Estado tentando economizar verbas, só que isso resplandece sobre os grupos sociais que são mais excluídos, ou seja, as pessoas com deficiência também. Exatamente, e para essa sensibilidade, as pessoas com deficiência discutem também, né? Eu estou aqui discutindo com vocês, né? Eu sou um homem sem deficiência, né? Filho de uma mulher com deficiência. Então também seria interessante, de repente, trazer propostas para que pessoas com deficiência viessem e estivessem aqui na frente, no meu lugar, porque ela entende o lugar que, né, ela ocupa a partir do processo de corporalidade dela, né, de como esse corpo, né, se transita no contexto da sociedade capitalista, né, e como ela enfrenta essas barreiras e obstáculos. Isso é, de certa forma, bem interessante, porque vai direcionar o debate a partir da realidade social vivenciada por vocês. Eu estou aqui, eu sinto preconceito, por exemplo, que um homem negro sofre no contexto da sociedade, que é o racismo, mas o capacitismo ele não passa pelo meu corpo, né? Então, de certa forma, é uma proposta. Nós precisamos de letramento e é o que a gente está fazendo aqui. Eu não vim aqui só para ensinar também, né? Eu estou aprendendo com vocês. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui muito mais forte para o movimento, porque eu pude dialogar, eu pude conversar com vocês, ouvir a realidade de vocês, que é um município diferente do que eu atendo, né? O município que eu atendo, Mauá da Serra, é um município de 11 mil habitantes. Então é importante, é o que eu falava, a gente se situa a partir do território também, né? Território de vocês, né? O município que vocês estão situados, a área geográfica, e contém diversas vulnerabilidades sociais, desigualdades socioeconômicas, né? Isso é importante da gente interpretar no atendimento voltado às pessoas com deficiência. Os profissionais trabalhadores da área de saúde, educação e assistência social, de todas as políticas setoriais, têm um papel fundamental quando o assunto é garantir os direitos sociais das pessoas com deficiência que passam por opressões capacitistas. Nós estamos reunidos aqui a partir da escola de governo, a partir
sociais que reuniram, para que a gente possa debater sobre as opressões capacitistas que vocês enfrentam no dia a dia, né? Eu trago aqui, né, sinceramente, a partir de alguns teóricos que discutem sobre o tema, né? Se esses teóricos eles vão fundamentar a discussão que vocês trazem a partir da realidade de vocês. Então, eu entendo que a mãe, a criança com deficiência e também os profissionais e trabalhadores com deficiência devem ser protegidos e terem seus direitos resguardados pelas políticas públicas. As instituições de trabalho, elas devem oferecer aos trabalhadores com deficiência as condições objetivas para executar seu trabalho, ou seja, acessibilidade, com salas de trabalho com condições mínimas de assegurar um trabalho pautado nos valores éticos. Essa discussão eu trago a partir do livro que eu discuto o trabalho nas APAES. Nós, na APAE de Mauá, a partir da nossa experiência enquanto assistente social, junto à equipe com que eu atuo, nós fomos elaborando projetos enquanto instituição não governamental e fomos ampliando a instituição para que a gente pudesse assegurar uma instituição de trabalho mais adequada às normas vigentes. Mas isso também se pauta, né, a partir de nós, né, no caso de mim, enquanto profissional, né, que fui buscar qualificação para que eu pudesse atuar nessas questões, né? Falo de mim enquanto homem sem deficiência, né? E, sendo que, contrário disso, pode repercutir negativamente na atuação dos profissionais envolvidos no processo de atendimento à população. Isso se caracteriza numa forma de opressão capacitista, que se perfaz e é novelada nas inúmeras situações que se manifestam durante o processo de trabalho. Então, quando não se oferece um ambiente de trabalho adequado, quando não se oferece um ambiente de trabalho acessível, pode se perfazer em processos do capacitismo, que vão se novelar, né, como um novelo de lã, que vai se entrelaçar entre várias opressões que a pessoa vai sofrendo durante sua atuação no mercado de trabalho, nesse processo de racionalização economicista do governo, né, que tenta economizar recursos, mas, sobretudo, né, acaba causando traumas, impactos, preconceitos, opressões ou capacitismo na pessoa com deficiência. E é um direito, né? É um direito, né, que tem que ser lutado para que seja assegurado enquanto legislação, né, que muitas vezes as pessoas conseguem através só do acesso jurídico, né, e muitas vezes também passa a ser negado, né. É o processo de racionalização economicista de uma cultura neoliberal presente na sociedade capitalista, né, e nós estamos situados, infelizmente, nessa sociedade capitalista, que é desigual e que trata as pessoas a partir da condição que a pessoa tem, né? Então, eu entendo que a mulher com deficiência, ela também pode ser atendida nos equipamentos das políticas sociais de proteção, na assistência social, na área de saúde e na educação, e ela possui direito de ser acolhida, respeitada, e deve ser compreendida no âmbito de todas as políticas sociais, seja na área de educação, de saúde, assistência social e todas as políticas. Por exemplo, mães com deficiência surgem no âmbito dos atendimentos, né? Eu atendo mulheres com deficiência na APAE, que são mães de crianças, né? Muitas vezes, essas crianças são moralizadas pela sociedade, né? Nós investimos, enquanto APAE, fazemos todo um trabalho, enquanto APAE, no sentido de estimular essa criança. Nós temos uma menina que é filha de uma mulher com deficiência e ela está sendo estimulada, mas
às vezes a sociedade acaba agindo contrário a isso. Porque o capacitismo está na estrutura da sociedade capitalista. Mas não que o nosso trabalho enquanto APAI não faça diferença. Ele faz toda a diferença junto com os trabalhos voltados com os outros profissionais das políticas setoriais que fazem presente no município. Lá nós buscamos estimular a pessoa com deficiência para que ela tenha uma melhor qualidade de vida, né, para que ela possa criar mais autonomia, mesmo com essa estrutura desigual que a gente tem presente no contexto da sociedade. A moralização, os estereótipos, eles estão presentes na sociedade. E essas mulheres, elas precisam ser acolhidas, escutadas, a partir de um trabalho profissional que rompa com qualquer forma de estigmatização, que são as barreiras atitudinais voltadas às pessoas com deficiência. Nós rompermos com os estereótipos, nós rompermos com as estigmatizações e com qualquer forma de juízo de valor que a gente faça dessas pessoas. Então, as barreiras e obstáculos que as pessoas com deficiência passam em suas histórias de vidas são dimensionadas pelas opressões contidas e preconceitos de longa data. Assim, um dos desafios dos trabalhadores e servidores que atendem é fornecer subsídios necessários para que os sujeitos de direitos possam acessar as políticas públicas, possam ser ouvidos, possam ser acolhidos em suas queixas e demandas. Isso é um pouco da discussão que eu trago no livro das APAIs. A importância de vocês serem ouvidos, de vocês serem acolhidos em suas queixas e em suas demandas. E que bom que vocês trouxeram aqui, nesse momento, estão trazendo a contribuição de vocês, que a gente consegue visualizar a realidade das situações, né, para criar estratégias de ações que possam fortalecer o atendimento no município, né, voltado às pessoas com deficiência e, sobretudo, a superação e combate do capacitismo. Então, o compromisso com a formação permanente, através de cursos, palestras, projetos de extensão, grupos de pesquisa nas universidades, né, estimular a participação, são formas de combate ao capacitismo, quando se pretende discutir o tema para ressignificar e qualificar e formar os servidores municipais para uma atuação profissional consciente, competente e coerente, né? Qualificar todos os profissionais, né? Porque também, muitas vezes, o preconceito, pelas pesquisas que eu visualizei, ela vem a partir dos colegas também de trabalho, que às vezes, e a pessoa com deficiência percebe, assim como eu percebo o racismo no olhar de cada pessoa, a pessoa com deficiência tem a sensibilidade de perceber o machismo que a mulher, e que se intersecciona com o capacitismo, né? É no movimento, né? Tudo é movimento dialético, né? Estamos no movimento, estamos discutindo e é uma articulação que a gente vai construindo possibilidades que a gente possa superar essas questões. É no diálogo. Talvez não será hoje que a gente vai conseguir construir isso, mas a gente consegue, de repente, a longo prazo, através de estratégias, né, que a gente possa estar articulando com as chefias, o diálogo, né? Eu sou muito da dialógica, porque eu sou da perspectiva de Paulo Freire, né? Paulo Freire diz que tudo se resolve no diálogo. Às vezes a gente vai para o embate, às vezes a gente recua, né? E cria possibilidades para que a gente possa se fortalecer de novo. Isso daqui eu trago a partir de Vicente de Paula Valeiros, que é um autor de serviço social,
ele sempre colocou isso e ficou na minha cabeça também, porque eu já atuei também enquanto servidor público num CRAS, né? Então, eu entendo um pouquinho dos desafios que a gente tem enquanto servidor público e a importância também que você trouxe, né, da questão do mestrado, doutorado, né, que ele vai garantir com que a pessoa com deficiência tenha, né, uma melhoria, tenha um plano de trabalho, né, possa garantir um salário melhor, né, possa ter melhores perspectivas, né, sobretudo é fundamental, né, que se invista em políticas públicas que possam fortalecer esse processo, né, a partir talvez da mudança na legislação, né, que vocês vão construindo ao longo do processo. Então lutamos contra as sombras. O que estamos fazendo aqui? Lutando contra as sombras do capacitismo que capturam a essência e dilaceram um conjunto de possibilidades na sociedade capitalista. Traçamos abaixo alguns conceitos que achamos fundamentais para possibilitar um atendimento inclusivo à pessoa com deficiência, sustentados por servidores públicos responsáveis e conduzidos por caminhos éticos, buscam aprender com as diferenças. Porque, como eu disse, muitas vezes o preconceito pode vir do colega de trabalho, de quem está ao seu lado, né? De muitas pessoas que estão ao lado da pessoa com deficiência naquele lugar sociocupacional em que ela ocupa. Vamos nos conduzir por valores éticos para buscar aprender com as diferenças, inovar e fazer a total diferença nas vidas das pessoas com deficiência. Então, inovar e fazer a total diferença e aprender com as diferenças é ser anticapacitista. Nós temos que buscar sair do padrão normal de moralidade, do padrão de normalidade vigente, presente na sociedade capitalista, né? Que conduz a sociedade a uma visibilidade a partir de um corpo que ela denomina como padrão ideal de normalidade, né? Nós precisamos aprender com as diferenças, com os diversos, com todas as possibilidades de aprendizagem humana, de aprendizagem social, de empatia, que a gente possa aprender juntos, construir juntos, elaborar planos de trabalho juntos. Então, para finalizar, eu vou falar aqui um atendimento profissional competente, coerente e consciente, torna-se fundamental para que os servidores e trabalhadores públicos sejam competentes, consciência e coerência, elegendo o planejamento das ações adequadas ao atendimento das pessoas com deficiência. Ou seja, ter um planejamento, né, para fornecer um atendimento adequado às pessoas com deficiência. Relações familiares, fortalecimento de vínculos e empatia para a compreensão das multiplicidades familiares. As pessoas com deficiência são múltiplas, são diversas. Nos atendimentos dos servidores públicos, considera-se a família. Considerar a família, que é vista como um horizonte do fortalecimento da autoconsciência, onde as relações sociais proativas e as superações são fundamentais. Então é na família, muitas vezes, que a pessoa, ou ela pode sofrer preconceitos também, porque algumas pessoas sofrem preconceito da família, ou ela pode ser fortalecida, ela pode ser proativa, no sentido das superações dos preconceitos, ela pode estar valorizando, estar motivando a pessoa com deficiência nesse sentido. Estado e políticas públicas. O Estado deve fornecer políticas públicas efetivas, signatárias dos direitos humanos, pautado na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, garantindo o respeito à diversidade e à participação dos grupos socialmente discriminados. Então, o Estado tem que fornecer essas políticas públicas, em contrapartida, nós temos que exigir, nós nos organizamos para isso. Estudo da história e da pluralidade das pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência são plurais, então nós temos que entender os conceitos básicos das pessoas com deficiência, né? Para que eu possa falar com as pessoas com deficiência, para que eu possa fornecer um atendimento de qualidade, eu tenho que conhecer
história das pessoas com deficiência, como foi a historicidade, com os conceitos básicos sobre elas, fundamental para um atendimento crítico que busque superar os desafios apresentados na contemporaneidade. Então é necessário, né, que servidores sem deficiência conheçam os conceitos básicos para um atendimento que busque superar os desafios apresentados do capacitismo. Combata os preconceitos e os estereótipos. É necessário desviar dos preconceitos e estereótipos presentes na sociedade e eliminar todas as formas de discriminação. Os estereótipos a gente falou bastante aqui, então combater mesmo, ser anticapacitista, buscar ser anticapacitista e, sobretudo, valorizar as diferenças, valorizar a pluralidade, ter ética profissional, agir com ética, acima de tudo, é fundamental para que a gente possa interpretar com coerência as contradições sociais que estão presentes no sistema capitalista. E a gente veio aqui para interpretar também essas contradições sociais que estão presentes no sistema capitalista e as metamorfoses que acontecem no mundo do trabalho, que faz com que o mundo do trabalho fique cada vez mais complexo e resplandeça muitas situações sobre os grupos minorizados, inclusive sobre a pessoa com deficiência. São essenciais para entender as violações de direitos, essas questões, e a fragilização de vínculos. Então, atuar numa perspectiva inclusiva, o atendimento deve ser inclusivo e considerar a pluralidade, evitando homogenização, oferecendo suporte para avaliações e decisões das pessoas com deficiência e suas famílias. As barreiras e obstáculos enfrentados pelas pessoas com deficiência ao longo de suas vidas são resultado de opressões e preconceitos históricos. Respeito às vontades das pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência têm direito de se relacionar, de ter trocas afetivas, e suas vontades devem ser respeitadas. Aí, por fim, aqui eu trago essa charge, essa pergunta. O nome dela tem quantos anos? Ela consegue? E ele responde. Pergunta para ela. Né? É uma forma de capacitismo que muitas vezes pode se fazer presente. Parece que não, mas muitas vezes, talvez, às vezes, um colega de trabalho pode agir dessa forma. Uma pessoa na rua age muitas vezes dessa forma, porque não tem conhecimento sobre o tema, não tem conhecimento sobre essa questão. Aqui a da turma da Mônica, eu tinha mais algumas coisas, mas eu falei disso daqui, que era sobre a dissertação de mestrado lá, que ele falava das barreiras, tá? E aqui tem algumas falas de pessoas com deficiência que eu trouxe, mas não precisou eu usar. Vocês falaram. Então a gente teve o concreto pensado. Gente, então eu quero agradecer, tá, de coração. Eu vim para ensinar, tentar ensinar, mas também vim para aprender. E eu saio daqui mais forte no movimento apaiano. Eu quero dizer que foi um prazer conhecer todos, um prazer dialogar com todos, porque na dialógica que a gente se constrói, na dialógica que a gente se fortalece e cria relações mais éticas e compromissadas com o ser humano. Aqui eram as falas que eu tinha, as referências que foram utilizadas, mas as principais referências foram vocês, a partir dos relatos de experiência e da totalidade concreta da vida social de vocês. Muito obrigado.